No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro, segui-o. E dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer: Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o, entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes, e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos a um tempo de oração e de silêncio. Invoquemos o auxílio do Espírito Santo para que por ele alcancemos a compreensão da palavra e realizemos também nossa adesão à palavra como o povo professou e clamou. Amém. Irmãs e irmãos, ao longo da história da fé, Deus se serviu dos elementos da natureza para comunicar-nos sua presença e seu amor. Vimos na primeira leitura como Moisés realiza o início dos ritos do novo povo formado a partir da volta para a terra prometida, a caminhada no deserto. Pela palavra e pelo rito dos sacrifícios, pela liturgia da palavra e pela liturgia dos sacrifícios, Moisés constitui um povo aliançado com Deus. Palavra e sacrifício, que na nossa missa recebe um nome novo, mas com o mesmo conteúdo teológico. Liturgia da palavra e liturgia eucarística. O nome sacrifício foi substituído por este Eucaristia, em grego eu, caris,
Eucaristia, em grego, bela ação de graças. Bela ação de graças. A bela ação que toma o lugar dos sacrifícios rituais, das carnes queimadas, das cinzas e do sangue. Eucaristia, bela ação de graças, por vezes foi interpretado como quase uma caricatura e uma fantasia. Porque se a Eucaristia é bela ação de graças, nós começamos a mudar a missa e fazer as belas ações de graças nossas. E fomos correndo o risco de mutilar a Santa Missa e colocar coisas nela como se a bela ação de graças fosse nossa. Mas a bela ação de graças por excelência, que substitui o nome de sacrifício, é esta, por excelência, a bela ação de graças. É este o sacrifício. O próprio Filho de Deus toma o lugar das espécies da matéria oferecida, dos animais, das carnes, dos sangues, do fogo, das cinzas e de todas as oferendas. Ele toma o lugar. Eucaristia, bela ação de graça, é esta. Pelo rito da Santa Missa que nós estamos vivendo, nós participamos dessa bela ação de graças. É esta. Nós ignoramos tanto o sentido da Santa Missa, que ao longo de muito tempo, nós enfiamos na missa e durante muito tempo dava briga com o padre que não aceitasse cantar o tal do canto de ação de graças. Depois da comunhão, ainda tinha um canto de ação de graças. Como se esta ação de graças não dissesse por ela. Como se nós precisássemos de pôr nossa ação. E o melhor modo da gente colocar a nossa ação de graças é acolhendo esta ação, é a dele. A palavra orienta sempre de como é que nós podemos e devemos ajustar nossa vida pela escuta da palavra, pela correção das incompreensões, das compreensões equivocadas, dos vícios, dos erros, dos pecados e fraquezas. A palavra ajusta, prepara a gente para que a gente participe desta bela ação de graças, de todas as graças e benefícios que só esta ação, a oferta de si pela salvação do mundo, esta é por excelência a ação de graças. Isso exigiria de nós sempre um cuidado muito grande na forma de participar da Santa Missa, um zelo muito grande na forma de participar da Santa Missa. E entender que ao longo dos séculos, dos milênios, e nas diversidades de expressões dos povos e das culturas, em cada região do mundo, este mesmo rito da Santa Missa, que no passado era rezado rigidamente na expressão de um modo e de um tipo de cultura, a cultura proveniente do Império Romano e da língua do latim, e a gente fazia um rito que tinha uma força simbólica belíssima, mas que os povos e as culturas não compreendiam. Então, de que vale um rito se você não o compreende? Hoje há uma aberração na recusa de aceitação das disposições do concílio em aceitar a missa como ela é oferecida hoje. O Papa, os bispos no mundo inteiro a celebram assim.
na língua, no vernáculo, na língua que cada povo e cultura é capaz de compreender, os cantos acompanhados com os instrumentos, os cantos nos versos e nas poesias próprias de cada povo e de cada cultura. A gente pode trazer os elementos da gente, mas os elementos nossos que nós trazemos nos símbolos, na arquitetura da igreja e também no modo de nos comportar dentro da missa, nós podemos trazer, e tudo pode ser grandioso, desde que jamais seja presunção nossa achar que isso aqui é pouco ou que teremos que incrementar essa ação de graças dele. Nenhuma invencionice nossa pode substituir essa ou acrescentar algo a esta ação de graças do Cristo. Mas a nossa criatividade pode ajudar a evidenciar isto. E é assim que a gente chama as expressões próprias de cada povo, de cada região, de cada cultura, na forma de decorar uma igreja, de preparar as alfaias, as vestes, de construir o templo, a arquitetura. Cada povo pode, a partir da sua sensibilidade, trazer elementos que ajude a ficar mais forte, mais íntimo, mais profunda a participação. Concretamente, a diferença, se essa igreja desse tamanho fosse com 2 fileiras de banco, ela terminaria do lado de lá da rua. A metade da igreja estaria distante demais do altar e dos símbolos. E os símbolos precisam ser visíveis. Tomai e comei. Quando o Padre João e os arquitetos optam por fazer uma arquitetura desse jeito, era para que todos se sentissem na proximidade do altar. Isso é uma adaptação própria de cada tempo e de cada cultura, que serve para evidenciar o que a missa é, e não para acrescentar ou tirar alguma coisa dela. Está claro? Dito isso, eu queria que a gente tomasse a carta aos Hebreus. Segunda leitura. O que é a bela ação de graças que Cristo oferece? A carta aos Hebreus, para quem tem dificuldade de compreender a passagem do Antigo para o Novo Testamento, leia, estude a carta aos Hebreus e a carta aos Romanos. São os 2 textos mais preciosos, a teologia que corrige as incompreensões daqueles que herdam aquele tipo de liturgia e de culto do Antigo Testamento e não dão conta de fazer o salto para o novo modo, o da igreja. E aqui traz a teologia e o salto que é a passagem daquela liturgia cheia de elementos diversos da cultura, dos ritos, dos sacrifícios, dos animais e das interpretações que se faziam, como Cristo simplificou a liturgia da palavra e a liturgia eucarística e transformou isso num ato simples e acessível a todos quantos desejam acolhê-lo e participar da vida que ele oferece. Essa é a teologia da carta aos Hebreus. Irmãos, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Moisés veio como sacerdote dos bens futuros também, mas que se tornaram bens passados, a conquista da terra e depois a ruptura da aliança. Cristo agora vem como sacerdote dos bens futuros, que ultrapassa a história, a terra e esta vida aqui. Através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação. A tenda maior, o céu. A tenda maior, o céu. A realidade celeste, que não faz parte da obra de mãos humanas. Isto é,
não faz parte desta criação. Versículo 12, leiam. E não com sangue de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. Pronto. Aquilo que Moisés fez na primeira leitura, aqueles ritos com a palavra e com os animais, o sangue, a carne queimada, as cinzas, Cristo não entra com sangue de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue. Entrou no santuário uma vez por todas. Depois de fazer esta oferta na cruz, morto, sepultado, ele ressuscita e sobe à presença do Pai Eterno para apresentar diante do Pai, obtendo uma redenção eterna. Se aqueles rituais de Moisés e do Antigo Testamento serviam para reconciliar o povo com Deus, para Deus sustentar o povo na terra prometida, agora Cristo oferece um sacrifício para obter uma realidade, a redenção eterna. A realidade agora não se destina para cá, para essa vida somente, também aqui, mas ultrapassa aqui, também para essa vida, mas ultrapassa essa vida. Quantos de nós participamos da missa e nunca damos conta de experimentar uma nesga do cheiro do eterno? Entramos na missa com os nossos pedidos e intenções para as coisas daqui para trás. E a gente precisa aprender a participar da Santa Missa como a oportunidade de, por ela, obter uma redenção eterna. Sempre que participamos da Santa Missa, sempre entramos no céu, visualizamos o céu, entramos na presença de Deus e Deus entra plenamente em nós. Versículo 13. De fato, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas espalhada sobre os seres impuros os santifica e realiza a pureza ritual dos corpos, brada, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo, pois em virtude do Espírito Eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Pronto. Se de fato sangue de bodes, touros, cinzas de novilhas espalhadas sobre os seres, você consegue escutar isso e imaginar a cena, não é? Os sacerdotes pegando a cinza, espalhando, o povo chorando, lamentando, cantando cantos penitenciais, aqueles ritos cheios de um transe coletivo. Se esse rito santifica e realiza a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas. Purificar a consciência, minha gente. Aqui não se trata apenas de tirar o remorso das coisas erradas que eu fiz, mas purificar a consciência significa também aperfeiçoar a compreensão, qualificar a compreensão das coisas sagradas, das coisas divinas, para servirmos a Deus. Não nos purifica em vista de sermos um povinho limpinho, arrumadinho, cheirosinho e dizendo eu não tenho pecado, eu não tenho sujeira, eu estou limpinho. Não, purifica a consciência para sujar o corpo trabalhando, ralando nas coisas do reino. Papa Francisco gosta de dizer, eu prefiro cristãos que voltam sujos da rua e correm o risco de cometer erros,
lidando com as realidades de sofrimento do mundo e que voltam sujos e por vezes caem na sujeira do mundo, do que cristãos limpinhos diante do sacrário e não tem contato com nada. Não adianta. Esta adoração a Jesus eucarístico, que a gente entra limpinho e sai limpinho, mas não serve para nada para o mundo, é uma adoração inócua. O participar da vida em Deus, a consciência limpa, é para ficar claro em que eu devo servir a Deus, na forma de cuidar do meu corpo, da minha saúde, da vida da minha família, do trabalho da casa, da minha profissão, do ajudar o mundo a ser melhor, ajudar quem sofre, em tantas realidades. Pois, para servirmos ao Deus vivo, pois, em virtude do Espírito eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Já foi feita uma oferta. A nossa oferta não é para ganhar nada. A nossa oferta é porque já ganhamos. Aqui está a diferença da teologia do Antigo para o Novo Testamento. Nós pregadores, por vezes, ficamos desesperados e somos seduzidos a um tipo de discurso de estimular você a fazer para ganhar bênção. Como é que alguém pode vir para a Santa Missa, entrar diante do altar, da cruz do Senhor, o altar da oferta de Cristo, e ainda pensar que podemos fazer alguma coisa para mudar a mentalidade de Deus e para Ele derramar uma bençãozinha sobre nós, e não dizer: aqui Ele já me deu tudo, aqui Ele já providenciou tudo, aqui Ele já definitivamente fez uma oferta e antecipou essa oferta, como vimos no Evangelho. Ide num certo lugar, um homem carregando um jarro, na casa que ele entrar, diga ao dono: o mestre vai celebrar a Páscoa na sua casa, e ele vai levar vocês na sala de cima, preparada com almofadas, que significa, uma linguagem tão simples assim, um ambiente decentemente belo e bonito preparado. Para celebrar a missa não pode ser bagaceira, não. Tem que estar limpo, bonito, aciado, enfeitado. É a dimensão da beleza, da arte celebrante. Então, como é que nós podemos entrar aqui e dizer: eu venho à missa, pedir ao Senhor para que eu participando da missa, Ele me abençoe e eu consiga tal coisa e tal coisa e tal coisa? Nós deveríamos participar da missa dizendo isto: eu venho para receber o que Ele já ofereceu, a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Versículo 15. Por isso, Ele é mediador de uma nova aliança. Uma nova aliança. Não é para repetir os modos e os ritos, as bênçãos passadas, as promessas passadas, já foram todas superadas, ultrapassadas. Não é porque Ele cancela aquelas, é porque Ele leva à plenitude aquelas e as supera. Nós não vivemos por conta das promessas passadas e antigas, porque Ele já as realizou e as superou. Por isso Ele é mediador da nova aliança. Pela sua morte, Ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. Espere lá. Por sua morte, Ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. Minha gente, imagine a teologia da graça. Isso aqui se chama teologia da graça. Por sua oferta, por sua morte, Ele foi para tudo quanto aconteceu antes dele, na história de Israel, tudo que veio antes dele, e foi lá no Éden, no começo, no início, e Ele reparou as transgressões
cometidas no decorrer da primeira aliança. Significa que a obra de Cristo é tão perfeita que absolutamente nada escapa. É por isso que a Eucaristia precisava mudar o nome. E foi tomado o nome do ambiente da cultura grega. Chama liturgia da palavra e liturgia eucarística, e não liturgia do sacrifício, como a teologia da liturgia do Antigo Testamento, porque nenhuma liturgia, bela ação de graças, operou o que a ação dele operou. Uma bela ação de graça. É uma ação que ele oferece de graça para reparar tudo passado, tudo presente e tudo futuro. Quer dizer, a obra de Cristo nada escapa do esplendor do que ele opera. Reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. Continua. E assim, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Da herança eterna. E não da herança daqui. A herança daqui a gente, com o dom da inteligência, a capacidade de trabalhar, de organizar, de ser cuidadosos uns com os outros, a gente rala, batalha e cuida da vida aqui. A herança que Cristo se põe e se propõe ultrapassa a realidade daqui. Por isso, ao participar da Santa Missa, irmã, irmão, não tenhamos medo de proclamar e de pedir ao Espírito Santo a graça de que Ele nos ensine a participar dignamente do mistério da bela ação de graça que Cristo oferece todas as vezes. O documento sobre a Eucaristia, a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II sobre a Eucaristia, sobre a liturgia e a Eucaristia, diz que quando nós celebramos a Santa Missa, tudo quanto Cristo realizou naquela sexta-feira na cruz, tudo que Ele realizou lá, se torna aqui no altar um acontecimento, atualiza esse acontecimento aqui, de tal forma que quando participamos da Santa Missa, pela escuta da palavra e pelo comer e beber o seu corpo e sangue, nós recebemos todos os benefícios e graças que Ele ofereceu na cruz e somos projetados para o eterno. Quer dizer, não temos falta de coisa alguma. Nós deveríamos ser o povo mais feliz. Um povo que participa da Santa Missa todos os domingos deveria ser um povo eucarístico, um povo tomado pela bela ação de graças. Nós deveríamos ser o povo da gratidão, do agradecimento o tempo inteiro e do louvor. Nós deveríamos impactar o mundo cantarolando as maravilhas que o Senhor oferece e perpetua na Eucaristia, dando-nos a graça. Infelizmente, a Santa Missa, para alguns virou obrigação. Já falei isso, mas é bom repetir novamente aqui. Morro de dó de quem transforma a missa em uma obrigação. Morro de dó. Dá pena, tem que rezar por ele. Aqueles que vêm à missa porque é preceito, é norma, é obrigação. Deve, se não for um deleite, se não for a delícia das delícias. A Eucaristia é uma graça das graças, que até quando eu não quero eu vou. Até quando eu não gosto do padre eu vou. Até quando eu não estou bem eu vou. Deveria ser assim. A Eucaristia deveria ser uma celebração que nós sairíamos daqui projetados para o eterno. E não para os problemas daqui,
para as fadigas daqui, para as confusões daqui, mas projetados para o eterno. Peça ao Senhor, no tempo de silêncio, essa graça, que ao participar da bela ação de graças que Cristo ofereceu no altar da cruz, que você se torne homem e mulher eucarístico, homem e mulher da bela ação de graças de Cristo, que proclama, canta, dança, louva, glorifica as maravilhas que o Senhor realizou e operou definitivamente para a sua salvação e para a salvação do mundo. Fale com Ele e peça dele que abra sua mente e sua consciência para a grandeza do mistério da Santíssima Eucaristia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Porque tudo que há, Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração Fiquemos de pé. precisa mais de ti. Deixe o folheto no banco, estenda suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze do seu modo, ou se te ajuda, reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Hoje celebramos nossa ação de graças, nossa ação de graça, pela bela ação de graças pela bela ação de graça que o Senhor realizou que o Senhor realizou e realiza eternamente, e realiza eternamente. pois todas as vezes Pois todas que as celebramos a Eucaristia, vezes que celebramos a Eucaristia, vivemos plenamente vivimos plenamente a graça a graça de tudo que o Senhor oferece, de tudo que o Senhor oferece de graça de graça. na cruz. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por sua morte. por sua morte. Tudo é reparado, Tudo é reparado, tudo é corrigido, tudo é corrigido, tudo é redimido tudo é redimido no poder do seu sangue, no poder do seu sangue, do seu amor, do seu amor, que tudo renova. e tudo renova. Por esta bela ação de graças, Por essa bela ação de eu graça, te peço, Jesus, eu te peço, faz de mim faz de mim uma testemunha permanente uma testemunha permanente da bela ação de graças da bela ação de graça que o Senhor realizou na cruz que o Senhor realizou na e realiza sempre e realiza sempre no altar da Eucaristia. na Eucaristia. Põe a mão no seu coração. Agradeça a Jesus que te alimenta pela Eucaristia com o corpo e sangue dele, que te sustenta no caminho das coisas eternas, que te faz servir a Deus, cuidando de você, da família, cuidando do mundo, para que tudo fique de acordo com a vontade de Deus. Agradeça
por ser alimentado e participar do cuidado e do serviço de Deus no mundo. Obrigado, Jesus. Nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém. Creio em Deus.